E se o peso que você carrega hoje não fosse circunstância, mas culpa não tratada? O Salmo 32 nos conduz a um dos temas mais profundos e, ao mesmo tempo, mais evitados da vida espiritual: o pecado. E o que fazemos com ele? Davi começa com uma declaração surpreendente: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Perceba, ele não começa falando de sucesso, de vitória, de conquistas. Ele começa falando de perdão. Para Davi, a verdadeira felicidade não está em ter, está em ser, ser perdoado. Isso já revela uma verdade poderosa. Não existe alegria mais profunda do que a consciência limpa diante de Deus. Ele continua: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E aqui não se trata apenas de perdão externo, mas de transformação interna. Um coração sem engano, sem máscara, sem fingimento. Mas Davi não fala disso como alguém que sempre viveu assim. Ele fala como alguém que aprendeu da forma mais difícil. Ele abre o coração e, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, diz Davi. Essa é uma descrição forte. O silêncio diante do pecado não trouxe alívio, trouxe desgaste. Corpo cansado, alma pesada, espírito oprimido. Isso nos ensina algo muito real. O pecado escondido não desaparece, ele corrói. Davi continua: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aqui está um ponto teológico importante. O peso que Davi sente não é apenas consequência natural, é disciplina de Deus. A mão de Deus pesava sobre ele, não para destruí-lo, mas para levá-lo ao arrependimento. Isso muda a nossa perspectiva. Nem todo desconforto espiritual é ataque. Muitas vezes é Deus nos chamando de volta. Então vem o ponto de virada. Ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Finalmente, Davi para de se esconder. Ele para de se justificar, para de fugir, para de disfarçar. Ele expõe, e essa é a chave. Ele disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Perceba a rapidez da graça. Davi ainda estava confessando, e Deus já estava perdoando. Isso revela o coração de Deus. Ele não resiste ao arrependimento sincero. Onde há confissão verdadeira, há perdão real. E isso transforma tudo. Davi então amplia a aplicação. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Existe um tempo de resposta. Existe um tempo de busca. Existe um tempo em que o coração está sensível. E ele afirma, mesmo em meio a grandes águas, elas não o atingirão. Ou seja, quem vive em arrependimento vive em segurança. Não ausência de problemas, mas proteção espiritual. Davi agora muda o tom. Ele passa da dor para a confiança. Diz assim: tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Veja a transformação. Antes, o silêncio trazia peso. Agora, a presença de Deus traz segurança. O mesmo homem em estados completamente diferentes. Tudo porque mudou a sua postura diante do pecado. E então Deus fala: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Aqui vemos que o perdão não é o fim, é o começo. Deus não apenas perdoa, ele guia, ele não apenas limpa, ele direciona. Mas há um alerta: não sejais como o cavalo ou a mula,
sem entendimento. Ou seja, não seja alguém que só responde à dor. Não espere chegar ao limite para ouvir a Deus. A obediência deve nascer da relação, não da pressão. E o Salmo se encaminha para o final, com uma clara distinção. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Não existe neutralidade. Ou vivemos resistindo a Deus, ou vivemos debaixo da sua misericórdia. E Davi conclui com um convite. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós, justos, exultai vós, todos os que sois retos de coração. A alegria retorna, mas não é uma alegria superficial. É uma alegria de quem foi confrontado, quebrantado, perdoado, restaurado. Esse salmo aponta diretamente para Cristo. Porque, no fim das contas, a pergunta é: como um Deus justo pode não atribuir iniquidade ao pecador? A resposta está na cruz. Cristo assumiu a culpa para que pudéssemos receber o perdão. Ele carregou o peso para que pudéssemos viver leves. Ele foi tratado como culpado para que pudéssemos ser declarados justos. O Salmo 32 não é apenas sobre confissão, é sobre redenção. Talvez hoje você esteja carregando um peso silencioso, algo que ninguém vê, mas que está consumindo por dentro. A mensagem desse salmo é clara. Não esconda, traga à luz, confesse, porque onde há arrependimento, há graça, e onde há graça, há liberdade. Pense nisso. Que Deus te abençoe.